Basicamente, toda a natureza é governada por 4 forças fundamentais. Essas forças fundamentais são responsáveis por tudo o que acontece no universo, tudo que pode acontecer ou não no universo. E dessas forças, certamente você já ouviu falar de duas, que é a força gravitacional e a força eletromagnética. Tô entendendo, mas não tô compreendendo. Para facilitar nossa compreensão sobre as forças fundamentais, vamos dizer que existem 4 empurra e puxa da natureza. Por exemplo, quando você pula, o que te faz voltar ao chão é a força gravitacional. Isso porque a força gravitacional ela é do tipo puxa. E ela é protagonista quando nós falamos de corpos celestes, como estrelas, planetas, asteroides, buracos negros. Por quê? Essa força ela se torna significativa quando nós temos uma grande quantidade de massa acumulada. De modo geral, podemos dizer que existe uma força gravitacional, por exemplo, entre mim e a parede mais próxima. Mas como as nossas massas não são muito grandes, certo? Essa força é quase que insignificante, a gente nem percebe. Mas quando eu pulo, eu tento me afastar do planeta Terra. E o planeta Terra ele é bem grande, comparado com essa parede que está aqui à minha esquerda, por exemplo. Então o planeta Terra vai e me puxa de volta, utilizando a força gravitacional. E vamos lembrar que a força gravitacional ela é do tipo puxa. Já a força eletromagnética ela é do tipo empurra e puxa. É dela que nós tiramos, por exemplo, aquela ideia de que cargas iguais se repelem, ou seja, empurra, e cargas opostas se atraem, ou seja, puxa. Essa força ela é responsável pela estruturação de toda a matéria que nós conseguimos perceber. Ela permite com que os átomos se liguem formando moléculas, com que moléculas se juntem formando substâncias macro, na qual a gente consegue, por exemplo, ver. Se não fosse essa força, por exemplo, o meu corpo, tudo que você vê ao seu redor, não existiria. Porque na ausência dessa força, todas as partículas iam ficar dispersas. Ela, utilizando da dose de empurra e puxa, ela mantém as moléculas organizadas, ela mantém todo o meu corpo do jeito que ele está agora. Vamos abrir um ponto importante aqui, que é o seguinte: são as forças fundamentais que ditam todas as leis do universo. E na prática, qualquer uma, se deixasse de existir, seria o suficiente para desintegrar todo o nosso universo. Não somente a eletromagnética, mas a gente acaba citando ela como um exemplo por conta que ela é mais visível. A questão de que se a força eletromagnética deixasse de existir agora, toda a matéria constituinte de forma macroscópica deixaria de existir juntamente com ela. E é agora que as coisas começam a ficar mega legais. Porque, além da força gravitacional e da força eletromagnética, existem duas outras forças fundamentais, que são a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas forças têm como característica fundamental o fato de elas só poderem ser percebidas em um nível subatômico. O que quer dizer que o empurra e puxa dela ocorre em regiões menores que o átomo, o que significa que o que ela empurra e o que ela puxa também é menor que um átomo, e as distâncias envolvidas ali são tão pequenas que são imperceptíveis para qualquer ser vivo. Você deve estar pensando como funcionam essas forças e por que desses nomes mega sem graça: força nuclear forte e força nuclear fraca. Vamos começar com a força nuclear forte. E o que ela tem de tão especial? Ela é forte. Para entendermos melhor a força nuclear forte, vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenha um bloco de grafite. Grafite, de lápis, de lapiseira. A composição do grafite, basicamente, são átomos de carbono, certo? Quando eu aumento esse grafite, aí eu posso verificar ali a presença dos carbonos e tal individualmente, eu verifico uma coisa importante. Primeiro, que esses carbonos estão ligados de alguma maneira. E essa ligação é feita através da força eletromagnética. É aquela dose de empurra e puxa, não empurrar muito para não afastar, mas também não puxar muito para não juntar. E aí você tem ali o que seria um certo equilíbrio entre os átomos, formando aquela matéria. Mas o que importa para a gente agora, no tema da força nuclear forte, não é a ligação entre os átomos, e sim um átomo. Quando eu observo somente um átomo, o que eu verifico é o seguinte: o núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons, e em volta a gente tem ali os elétrons. Só que a força eletromagnética diz que cargas iguais deveriam se repelir. Porém, lá no núcleo, o que eu tenho são vários prótons ali juntinhos, como se a força eletromagnética nem existisse.
O correto, então, até então, seria os prótons se repelirem, mas isso não acontece. E por que não acontece? Por conta da nossa força nuclear forte. De maneira simplificada, a força nuclear forte vai ter dois papéis importantes. O primeiro deles é na formação das partículas próton e nêutron. Na prática, essas partículas elas são compostas por outras partículas, que são as partículas fundamentais chamadas quarks. Basicamente, eu preciso de 3 quarks para formar, seja um próton ou seja um nêutron. E aí entra a nossa força nuclear forte. Por quê? É a força nuclear forte que cria essa conexão entre os quarks, formando as nossas partículas, próton e nêutron. Um outro ponto interessante é que, além de formar essas partículas, essa força ela ainda tem um alcance grande o suficiente para interagir com os quarks de outra partícula ali do lado, mantendo elas juntinhas. Ou seja, o primeiro papel da força nuclear forte é montar as partículas, prótons e nêutrons. O outro papel é não deixar essas partículas se afastarem muito. Ou seja, se eu tiver um próton perto ali de um nêutron, embora o nêutron, do ponto de vista eletromagnético, não seja atraído pelo próton, a presença dos quarks do próton atrai os quarks do nêutron. E por isso que você tem nêutrons ali no núcleo atômico. E a presença dos quarks do próton também atrai os quarks de outro próton. Só que tem um porém. Para que tudo fique equilibrado, né, diante da força nuclear forte, você sempre vai precisar da presença de nêutrons igual ao número de prótons. Isso tem a ver por conta dos quarks serem diferentes e isso trazer um certo equilíbrio para a força nuclear forte. Resumidamente, no núcleo atômico existe uma força que faz com que os prótons fiquem ali unidos juntamente com os nêutrons. Essa força é a força nuclear forte. Um ponto importante é você não ficar com aquela sensação de que a força nuclear forte é do tipo puxa, ou seja, ela só atrai um próton em relação ao outro. Não é bem isso. Lembrando que a força nuclear forte, ela atua exatamente nos quarks. E nos quarks, quando a gente olha para os quarks no interior de um próton ou de um nêutron, a gente verifica que os quarks eles estão ali próximos, mas eles também não conseguem juntar. A força nuclear forte é do tipo puxa e empurra. Ela puxa até certo ponto e quando chega naquele ponto, se o quark tentar se aproximar, ela empurra, colocando ali uma distância média entre os quarks. E no caso do nosso próton, que está do lado de um outro próton, ele poderia até tentar se afastar por conta da força eletromagnética. Mas a força nuclear forte é tão maior que a força eletromagnética que ela consegue puxar o quark que está querendo se afastar demais. Agora, se você conseguir separar um pouco mais esses prótons, aí a força nuclear forte ela começa a perder a sua virilidade e aí o que prevalece é a força eletromagnética e finalmente esses prótons se afastam. Quando isso acontece, nós temos uma bomba nuclear. Agora que nós falamos sobre 3 das 4 forças fundamentais, está na hora de a gente começar a utilizar a terminologia correta. O que significa o seguinte, aquele empurra e puxa, nós vamos mudar essas palavras para as palavras cientificamente utilizadas, onde empurrar significa repulsão e puxar significa atração. A força gravitacional ela é sempre atrativa. A força eletromagnética ela pode ser atrativa quando forem cargas opostas e repulsiva quando forem cargas iguais. A força nuclear forte ela é atrativa até certo ponto e repulsiva se você tentar passar desse ponto. E agora nós vamos começar a falar da nossa força nuclear fraca, que é a mais intrigante. Para a nossa força nuclear fraca, vamos continuar com o nosso próton. Lembra? A gente começou com um bloco de grafite, reduziu para interações entre átomos. Dessas interações entre átomos, pegamos somente um átomo. E agora, nós vamos pegar desse átomo somente um próton, ok? E desse próton, nós observamos o seguinte. Esse próton é constituído por quarks, up e down. E aí, o que nós temos de super interessante é que a força nuclear fraca, ela ocorre somente com partículas que consigam se aproximar de uma forma absurda.
E note que um quark não consegue se aproximar de outro de uma maneira absurda por conta da força nuclear forte. Existe uma distância entre essas partículas. A força nuclear fraca, ela se assemelha à força nuclear forte e à força eletromagnética no contexto de serem atrativas ou repulsivas dependendo da situação. Porém, essa força ela atua em partículas subatômicas, ou seja, nós estamos falando aí dos quarks, também tem outras partículas que são os leptons, mas não vamos entrar em detalhe agora em partículas, mas a ideia é simples. Ela atua em partículas subatômicas que estejam absurdamente próximas uma das outras. Anota aí a coisa mais legal desse vídeo, mais interessante, é o seguinte: quando duas partículas subatômicas conseguem se aproximar de uma maneira absurda, ok? A força nuclear fraca entra em ação. E ela tem a capacidade de mudar as propriedades quânticas desse material, né? Transformando uma partícula em outra partícula. Vocês têm noção do que eu acabei de dizer? Você deve estar assim, cara, isso é mágica. É como se eu pegasse ferro e transformasse em ouro. Bem, se fosse mágica não seria tão difícil. É bem mais complexo do que parece. Claro que para toda coisa incrivelmente fascinante, sempre temos um empecilho. E o empecilho é o seguinte: para que a força nuclear fraca apareça, a distância ela tem que ser ridiculamente tão próxima, mas tão próxima, mas tão próxima, que isso é muito difícil acontecer quando nós falamos de partículas subatômicas. Essa distância ela é da ordem de 1% do diâmetro de um próton. Agora, existe um ponto importante sobre a força nuclear fraca, que é como que a gente acompanha essas transformações. Porque na prática, a gente não tem tecnologia suficiente para olhar para uma partícula fundamental e ver ela mudando de uma partícula para outra. Isso a gente não tem tecnologia para isso. Mas a gente consegue observar sim essas mudanças através da radioatividade. E fica aí a seguinte ideia, amigo. Radioatividade e força nuclear fraca estão juntos. Elas nasceram juntos. De maneira hiper, mega, plus, ultra simplificada, átomos radioativos são aqueles que têm o número de prótons diferente do número de nêutrons. E nós vimos anteriormente que a força nuclear forte, que é aquela força que mantém os prótons tudo bonitinho ali, um próximo do outro, ela precisa dos nêutrons ali próximo para poder fazer aquele equilíbrio e manter todos os prótons juntos, correto? Só que quando acontece de você ter um próton faltando ou um próton sobrando, há uma desestabilidade do núcleo. Essa desestabilidade no núcleo vai desestabilizar a força nuclear forte. E aí entra em ação a força nuclear fraca, que tem essa capacidade de transformar as partículas. E a força nuclear fraca, ela transforma as partículas do núcleo, ou seja, ela pode transformar um próton em um nêutron ou um nêutron num próton, dependendo da situação, para trazer a estabilidade de volta para o nosso átomo. E aí acaba que ela transforma um átomo em outro. Mas um ponto importante aqui é que nesse processo de transformação das partículas por meio da força nuclear fraca, é ejetado do nosso átomo algumas partículas, ok? Essas partículas vão estar vinculadas à radioatividade, partícula beta, que vai ser a nossa radioatividade, radiação beta, ok? Bem, essa radiação ela tem tanta energia, sai com uma velocidade tão absurda, que quando entra em contato com algum organismo vivo, ela pode gerar determinados tipos de câncer. E no estudo da força nuclear fraca, como eu disse para vocês, ele surgiu basicamente com o estudo da radioatividade. Ponto final do nosso vídeo, eu preciso passar uma informação muito importante, porque a gente está vivendo numa geração aí terraplanista, antivacina e por aí vai, e aí o cara pega somente uma palavra e tira fora do contexto, que é o seguinte: a questão de que compostos radioativos geram câncer é uma coisa que chama muita atenção, mas radiação, de modo geral, é muito além do que simplesmente compostos radioativos. A luz é uma radiação e ela não nos faz mal algum, pelo contrário, nos faz bem. Nós devemos pegar sol todos os dias para a produção de vitamina D e tudo mais. Nós enxergamos através da luz. E existem classes de radiação. A radiação emitida por um
por uma substância naturalmente, através do decaimento beta, que é esse processo que envolve a força fraca, essa sim é ruim. Mas aquela radiação que você às vezes está fazendo um tratamento oftalmológico, um tratamento, você conhece alguém que está fazendo um tratamento de câncer e está utilizando um determinado tipo de radiação. Aquela ali, ela é controlada, ok? E além de ser controlada, ela em geral está numa energia abaixo. Ela não é para te fazer mal, é para te fazer bem, assim como a luz nos faz bem. Salve galera, meu nome é Jackson, sou físico por formação. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça do like, do compartilhamento. É chato ficar pedindo, mas eu só peço no final para não atrapalhar o desenrolar do vídeo, certo? E se você gostou muito desse tema, provavelmente você vai gostar desse vídeo sobre o que é a massa e o bóson de Higgs, aquela famosa partícula de Deus, tá bom? Valeu, até semana que vem.